E antes ele disse que estava triste. Estava triste porque classificaram nossos criminosos como terroristas. Nossos criminosos não! Nossos criminosos não! Seus criminosos! Seus criminosos, Lula! Seus e de talvez do seu partido político! Nossos criminosos é o cacete! Seus! É gente da tua laia! Mentiroso! Analfabeto! Bandido! Porque quem tem dó de bandido é bandido! O governo dos Estados Unidos decidiu classificar as facções brasileiras Comando Vermelho, CV, e o primeiro comando da capital, PCC, como organizações terroristas. Em comunicado publicado nesta quinta-feira, dia 28/5, o secretário de Estado americano Marco Rubio afirmou que o CV e o PCC são duas organizações criminosas mais violentas do Brasil e que serão designadas como organizações terroristas estrangeiras a partir do dia 5 de junho, ou seja, do mês que vem. Que esse velho do Reis ficaria envergonhado se soubesse que tem um candidato a presidente que vai nos Estados Unidos pedir intervenção americana no Brasil. Eu queria saber o que o Lula tomou porque eu queria um gole. Eu juro por Deus, hoje é sexta-feira. Eu não transei, eu não transarei, eu não irei a nenhuma festa, eu não usarei drogas. Eu terei uma cesta de sono porque eu tô cansado, acordei 5:30 da manhã. Eu queria só um gole do que o Lula tomou. Porque esse velho está muito louco. Em primeiro lugar, eu gosto quando ele fala: esse tal de Marco Rubio, esse tal de PCC, esse tal de Comando Vermelho, esse tal, como se ele não soubesse quem é a maricota. Aí ele vai, ele reconhece. Eles são terroristas! Muito embora não reconheça a concordância singular plural, ele fala: eles são terroristas! Eles são terroristas para a comunidade, são terroristas para... Ele estava aqui brigando até ontem que não era para chamar de terrorista, agora vem este alcoólatra e diz que são terroristas, o que eu vou dizer? E antes ele disse que estava triste. Estava triste porque classificaram nossos criminosos como terroristas. Nossos criminosos não! Nossos criminosos não! Seus criminosos! Seus criminosos, Lula! Seus e de talvez do seu partido político! Nossos criminosos é o cacete! Seus! É gente da tua laia! Mentiroso! Analfabeto! Bandido! Porque quem tem dó de bandido é bandido! Minutos antes da fala de Lula, o Planalto divulgou uma nota em que reforça as ações do governo no combate ao crime organizado, afirmando que é deplorável que, mais uma vez, integrantes da família Bolsonaro, a quem chamou de falsos patriotas, viajem aos Estados Unidos para defender intervenção estrangeira no Brasil. Ainda de acordo com o governo brasileiro, medidas unilaterais e não negociadas, como anunciada pelo Departamento dos Estados Unidos, podem enfraquecer o combate aos criminosos e gerar ações que colocam em risco a vida das pessoas que nada tem a ver com o crime, aspas. Pode reduzir a capacidade de compartilhamento de informação entre as polícias. Pode afetar nosso sistema financeiro e inovações nacional, como o PIX, que incomoda interesse estrangeiro. Em resumo,
Trata-se de possível retrocesso do combate ao crime, risco à vida de pessoa e prejuízo econômico ao país. A soberania nacional é inegociável. O Brasil rejeita qualquer forma de interferência externa em seus assuntos internos. Fecho aspas. Não tem intervenção nenhuma. O apedeuto está falando bobagem. Aí, Cláudio Caivano, eu acho engraçado que ele levou, segundo ele, naquela reunião que ele teve como office boy do Joesley. Que eu vou deixar claro aqui. Quando o Lula foi para Casa Branca fazer aquela reunião, não no Salão Oval, mas numa sala meio bunker, sem que a imprensa tivesse acesso a nada, e na qual não foi feita nenhuma foto, não foi feito nenhum registro, ele foi àquela reunião não para tratar de assunto do Brasil. Ele não foi lá para falar de crime organizado. Ele foi lá para trabalhar em nome do Joesley Batista, o nosso presidente da República, o chefe de Estado e de governo, foi aos Estados Unidos atender aos interesses de Joesley Batista. Aí você vai me dizer que um presidente que é office boy de empresário não é presidente de republiqueta? Se isso aqui é uma republiqueta, a culpa é sua, Lula. E vem falar em soberania, você mesmo reconhecendo que esses grupos terroristas, primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho, são terroristas, detêm territórios que esta republiqueta não consegue entrar, porque o crime organizado é mais forte, porque o terrorismo é mais forte. E ele fala do Ricardo Magro, ele mente que levou foto do Ricardo Magro, levou foto da casa do Ricardo Magro, levou o endereço do Ricardo Magro, que mora em Delaware, para o Trump prender o Ricardo Magro. Mas é o seguinte, o presidente da República não pode pedir para outro presidente da República prender ninguém. Por que o STF não tem a mesma celeridade que teve para prender senhoras com Bíblia e batom na mão, para prender esse que é o maior dos problemas do Brasil e que mora em Delaware? Ou o Supremo Tribunal Federal tem algum rabo preso com o Ricardo Magro? Mas aí cabe ao Lula perguntar. Por que o Lula também não falou dos bandidos? Bandido gordo capivara que mora em Madrid! Filho dele! Por que não manda o Lulinha voltar pra cá? Aquele bandido! Foragido da polícia! E você até trocou o comando da Polícia Federal que investigava e que pediu quebra de sigilo do seu filho? Sem vergonha, mentiroso, salafrário! Fala, Caivano, antes que eu seja preso. Parabéns uma vez mais, Pavinato. Sua indignação é a nossa, com toda certeza. Não, né, falo aqui, o Eduardo tá balançando a cabeça afirmativamente. Então, acho que é da maioria do povo brasileiro. Né? A gente está tendo dias memoráveis. Lembra quando eu te disse aqui, na quarta-feira, que eu estava vendo momentos auspiciosos, alviçareiros para o futuro? O futuro está aí, ele se anuncia, ele se avizinha. E a gente está vendo, sendo testemunha do tempo, testemunha da história brasileira sendo contada. Infelizmente, essa parte ruim da história contempla nós termos hoje um presidente da República, né, elegido por uma determinada instituição, não eleito, elegido por uma determinada instituição, que era o único que poderia enfrentar Bolsonaro, e que defende criminosos. Eu concordo com você em gênero, número e grau, não dá para chamar de nossos criminosos. Eu não tenho criminoso nenhum, não. Não sou amigo de criminoso, me afasto do crime, como o diabo se afasta da cruz. Eu vivo do lado de cá, dentro da lei, no Estado de Direito. Essas organizações criminosas, elas são sim terroristas porque elas enfrentam o Estado de Direito e elas tomam parte do Estado de Direito transformando-o num estado de força, um estado de exceção e deve sim ser combatido. E no Brasil, eu já disse isso aqui, eu vou repetir, não fazem isso com medo das nossas Forças Armadas terem que enfrentar o crime organizado.
Olha que nível a gente chegou. Então, teve que contar com o apoio internacional. Graças a Deus que a família Bolsonaro, né, leia-se Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, com a ajuda do Paulo Figueiredo, conseguiram mostrar, provar, levar documentos que comprovam que eles estão aqui, que eles atuam no nosso território e que comprometem também o território americano. Mas as nossas Forças Armadas, Caetano, têm uma expertise que o pessoal que domina os morros, as comunidades, não tem o PCC, o Comando Vermelho. Porque nas comunidades, nos morros dominados pelos terroristas do PCC e do Comando Vermelho, não tem meio fio, então eles não sabem pintar meio fio. Então, se o exército convocá-los para uma guerra de pintar meio fio, o nosso exército ganha. E agora o alemão dormiu, né? Dormiu. Não dormiu não, ele pôs até 3 casinhas aqui, ó. É que ele não achou graça. Não achou graça. Eu achei. Olha, irmão, põe só a risada do Chaves. Depois você que o Carlos Alberto, ele tá muito estridente. Ele ofusca o nosso saber. Muito bom. Mas você tem razão uma vez mais. Infelizmente, olha o que se tornaram. Chicana, né? Foram achincalhadas literalmente por esse governo ao longo dos 20 e tantos anos que ficaram no poder. Hoje, as Forças Armadas Brasileiras têm um grande valor ali do PIB, acho que cerca de 1,5%, só que a maior parte, cerca de 90%, vai para o pagamento de soldo. Ou seja, nós não temos investimento em Forças Armadas. Então, se a gente depender disso, é claro, eu não vou generalizar, nós temos uma boa inteligência, enfim, tudo funciona, né? Só que é uma minoria. Se não fosse esse governo, talvez funcionasse e a gente pudesse ter as Forças Armadas combatendo isso. Ele disse assim, Pavinato, nós aprovamos a lei antifacção. Eu cantei essa pedra aqui. Eu disse, usaram a dosimetria para enganar todo mundo, eles queriam voltar à lei antifacção, ao contrário, para reduzir os crimes. A gente cantou essa pedra aqui. Foi. E Deus seja louvado, escutaram em Brasília e seguiram a orientação deste programa. Isso aí, graças a Deus, aí continua. 80 anos de prisão, continua com quase 75% de cumprimento de pena para poder ter direito a uma progressão de regime, no caso de cometimento de crimes graves, hediondos, que é parte do que faz o crime organizado. Aí ele cita, você falou do Ricardo Magro, então não vou repetir, mas ele cita o Ramagem. Ramagem é um perseguido político. Ele sabe disso, mas óbvio, ele quer aquela retórica para chamar sua claque, para receber aplausos. É tudo verborragia, faz tudo parte desse mise-en-scène dele. Traidor da pátria é ele. O que me surpreendeu nesse discurso dele é ele conhecer quem é Joaquim Silvério dos Reis. Isso me surpreendeu, porque ele se orgulha de não ter lido nunca um livro. Então alguém contou a história, né, de Tiradentes e do delator Joaquim Silvério dos Reis. Pavinato, para finalizar e passar para o nosso amigo Eduardo, o maior impacto de tudo isso... Mas é só, agora você veja, ele também não leu, você se enganou. Porque ele citou o Joaquim Silvério dos Reis como se ele fosse Joaquim José da Silva Xavier, ou Tiradentes. Ele falou que as ações do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, envergonhariam o Joaquim Silvério. Como se o Joaquim Silvério fosse um herói da soberania. Acho que você tem razão. Ou seja, tanto não leu como alguém brifou e ele entendeu errado. O burraldo. É isso. O iliterado. É isso. Pode ser, você tem razão. Acho que você tem razão. Bom! O traidor do Tiradentes chamou de traidor da pátria, é errado, exatamente. O que todo mundo teme, falando muito sério aqui, Pavinato, é o maior impacto de tudo isso, que é no mercado financeiro. O Brasil tem mais de 2.000 fintechs. Eu vou arredondar porque é o número. Algo entre 1.700 e 2.100. Então, 2.000 fintechs nós temos. E, infelizmente, uma grande parte delas é utilizada para lavar dinheiro do crime organizado, torná-lo, lícito, para poder usar em outros lugares no mercado. Transacionar o dinheiro do crime. É disso que se trata. Então, o grande X da questão aqui, que tá todo mundo aí gritando, é porque eles não querem que isso aconteça, e eu vou te contar por quê. Porque esse dinheiro alimentou ao longo de todos esses anos a esquerda brasileira. Eu vou te dizer mais, não a esquerda brasileira só. A esquerda na América.
a esquerda também na Europa. É por isso que tá todo mundo louco com o Donald Trump. Que coincidência, né? Logo em seguida, a reunião que teve com o Flávio Bolsonaro, com o Paulo Figueiredo, com o Eduardo Bolsonaro, o Trump resolveu bater o martelo aí e colocar o CV e o PCC como organizações terroristas. Logo após essa reunião com o Flávio Bolsonaro, que é o pré-candidato aí da direita à presidência da República. E veja bem, o mesmo Trump já havia se reunido com o Lula. Aquela reunião lá com o Lula que foi a portas fechadas e tudo mais, sem imprensa, sem nada, não teve nem foto. Então, nessa reunião com o Lula, houve aí uma conversa também e que ninguém ficou sabendo, na verdade, o conteúdo da conversa. E aí o Lula deu a entrevista logo na sequência à imprensa e falou que ia conversar, que o membro do governo Trump, membros do governo Trump iriam conversar com membros do governo dele, do Lula, e para acertar as arestas, acertar as pontas aí, para que a coisa andasse. E uma das questões que, segundo o Lula, foi colocado à mesa é a questão do combate ao crime organizado, que é uma pauta aí que o Trump vem batendo aí há muito tempo, né? Vem combatendo há muito tempo. Então, houve essa conversa com o Lula, não teve nenhum acordo, o Lula também não sinalizou de atender, né? Que iria atender a demanda do Trump. Então o Trump falou assim: pô, esse Lula tá com lorota comigo, eu vou apoiar o Flávio porque eu acho que com o Flávio vai dar jogo. E foi exatamente o que aconteceu, né? Foi exatamente o que aconteceu na reunião com o Flávio. O Flávio colocou todas as demandas, né? Falou que, ao contrário do Lula, ele quer que de fato o CV e o PCC, ele queria, né? Porque já aconteceu o que ele estava pleiteando aí com o Trump. Então ele explanou da vontade dele da vontade dele e da maioria do povo brasileiro de que o PCC e o CV fosse colocado aí como organizações terroristas, que é o que são. E de fato aconteceu logo depois do dia da reunião com o Trump. No dia seguinte, o Flávio se reuniu com Marco Rubio, que é o secretário de Estado, se reuniu também com o vice-presidente da República, Eudê Vance, se reuniu também com outros secretários ali, com Landau e tudo mais. E aí, um dia posterior a todas essas reuniões, que foi ontem, no dia de ontem, veio aí a grande notícia de que os Estados Unidos, através do secretário Marco Rubio, estavam classificando o PCC e o CV como grupos terroristas, como organizações terroristas estrangeiras. Uma grande vitória aí para a direita, uma grande vitória para o povo brasileiro, né? Uma grande vitória para o Brasil, graças à ajuda aí dos Estados Unidos. Evidentemente que os Estados Unidos não está fazendo nenhum favor ao Brasil. Os Estados Unidos, na verdade, os Estados Unidos têm interesses aí por trás, né? Tem interesses aí por trás, que é justamente o que o Trump já deixou muito bem claro, né? Que o mercado do narcotráfico, né, a nível mundial, seria combatido no seu governo, e é justamente isso que ele está fazendo, e fazendo muito bem, por sinal. E chegou então a vez do Brasil. E aí fica aquela pergunta: será que vai haver interferência? Será que vai interferência no sentido de os Estados Unidos intervir aqui no Brasil? O Lula já está preocupado.
O Lula já está preocupado porque agora os Estados Unidos vai poder agir aqui em território brasileiro, segundo aí algumas pessoas estão especulando e falando que os Estados Unidos vai poder agir aqui contra os terroristas em território brasileiro. Será que isso vai acontecer? O Lula falou que não vai admitir nenhuma intervenção estrangeira aqui no Brasil. Bom, o que o Lula fala não se escreve, né? Eu sei que ele ficou irritadinho aí, já tá irritadinho, já tá surtado e o pau tá quebrando. Bom, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, vamos esperar as ações dos Estados Unidos referente ao PCC e o CV aqui no Brasil. Vamos ver o que vai acontecer com o segmento dessa história, não é isso? Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe também o seu like e até breve.